Bom, a gente vai continuar, irmãos. Faltam mais ou menos 4 capítulos para a gente terminar o livro uns aos outros. Então a ideia é a gente ter essas aulas que faltam para a gente poder terminar o livro. Então hoje o tema vai ser Reconciliando. E eu queria voltar a inspirar, irmãos, você que ainda não leu o livro ou não adquiriu o livro, tem o livro na livraria para venda e tem também ele para venda no ambiente online, né, para você poder ler no seu celular, no seu tablet. Queria muito inspirar mesmo, cada um ler, assim, é um livro fantástico, muito bem escrito. Assim, se cada um de nós conseguirmos praticar o que está ali, a gente vai ser uma igreja incrível, porque é um estudo sobre o amor, né? Um estudo sobre se relacionar bem, então é muito bacana. Queria também animar os líderes de igreja em casa a investir nesse livro nas reuniões, falar sobre o livro nas reuniões, porque assim, a gente tem muito a aproveitar, irmãos. Uma oração que eu faço muito é que a gente consiga perceber a direção que Deus está dando para a igreja. Porque a gente pode sinceramente fazer uma coisa que Deus não quer. Mas se Deus deu essa direção para a igreja, e você, assim, qualquer coisa que a gente lê na Bíblia vai nos ajudar, mas se Deus deu essa direção para a igreja, vá na onda, né? Eu acho assim, vá na onda que Deus tá colocando, porque é para beneficiar cada um de nós, né? Então, assim, não nade contra a onda, né? Vá a favor da onda, adquira seu livro, se você não tiver, pede emprestado, mas assim, invista, porque a mim, né, a minha esposa tem ajudado muito a gente a aprender mais sobre esse assunto, amém? Então vamos ao tema. Reconciliando-se, né? Eu perguntei lá na nova geração o que significa isso. O que vocês acham que significa reconciliar-se? E aí? O que vocês acham? Fazer as pazes, né? A gente vai falar muito sobre isso, de fazer as pazes. Um irmão também deu, o Marcelo Rocha, que inclusive é aniversário dele hoje, você pode dar parabéns para ele depois. Ele falou de um conceito interessante, que é voltar a se conciliar, né? E conciliar é o que? É estar junto, né? É olhar um no olho do outro, estar perto. E esse capítulo fala sobre esse assunto. Fazer as pazes, voltar a estar junto, né? E um primeiro ponto que eu queria colocar, irmãos, é que conflitos vão acontecer, né? Conflitos, eles são inerentes a relacionamentos. Então vão acontecer conflitos no casamento, vão acontecer conflitos nas amizades, vão acontecer conflitos entre pai e filhos e pais, entre irmãos sanguíneos, a gente tem muitos aqui na igreja, né? E eu acho que muitas vezes quando acontece um conflito, a gente se assusta, né? Então, não, é o fim do mundo, né? Aconteceu um conflito, eu não posso mais confiar nessa pessoa, eu considerava tanto ela e agora ela fez isso comigo, e agora a gente entrou nessa situação. No casamento, muitas vezes a gente assusta, e conflitos, eles fazem parte da vida, fazem parte dos relacionamentos. Eu, particularmente, eu não acredito num relacionamento bom onde não haja conflitos. Eu acho que quando não há conflitos, ou é porque não está havendo sinceridade das pessoas falarem, ou aquela pessoa que está ouvindo, ela está guardando tudo no coração e não está falando. Conflitos necessariamente não são ruins. A gente vê na Bíblia vários exemplos de conflitos. Eu vou falar as escrituras, se vocês quiserem anotar para vocês lerem depois. Um conflito muito famoso é o que houve entre Paulo e Barnabé. Está lá em Atos 15, 36 a 41. A gente vê nessa situação aqui que Barnabé queria levar Marcos para uma viagem missionária, Paulo não concordava, e aí eles tiveram um conflito, Paulo foi para um lado e Barnabé e Marcos para o outro. Mas lá na frente a gente vê que os dois se reconciliam. Inclusive Paulo cita Marcos de uma forma positiva várias vezes. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas houve um conflito, que acabou bem. Teve um outro conflito também, esse daqui talvez porque elas queriam saber quem tinha o nome mais esquisito. Foi Evódia e Sintique. Não estou brincando, não foi isso, né? Mas assim, eram duas irmãs com nomes bem característicos, né? Mas a Bíblia fala que elas tiveram um conflito. E Paulo fala que eram irmãs que tinham ajudado muito no trabalho para Deus, mas elas tiveram um conflito e a Bíblia cita também. Ou seja, há vários conflitos relatados na Bíblia. Então, assim, se você teve, ou terá, ou tem um conflito com alguém, não acha que é o fim do mundo.
que é o fim da relação, porque não é. Porque conflitar faz parte de se relacionar. Amém? E a gente vê também conflitos que são difíceis. Por exemplo, o conflito entre Saul e Davi é um conflito muito difícil. Esse era ruim, né? Saul perseguia Davi e a situação só não acabou pior porque Davi teve uma postura boa. Davi teve uma postura de enxergar Saul como um ungido de Deus e ele reagiu bem. Por isso o conflito não acabou pior do que ele poderia ter acabado. Mas, no final de tudo, haverá conflitos. Então não acho que isso é o fim do mundo, né? A gente precisa enxergar os conflitos, por mais difíceis que eles sejam, como uma coisa que é inerente aos relacionamentos. Amém? E não se assustar com isso. A gente precisa aprender a lidar com eles de uma forma boa, saudável, positiva. Bom, a segunda coisa que eu queria compartilhar é o que Deus pensa a respeito desse assunto. Como cristãos, a gente precisa procurar embasamento bíblico para entender o que Deus pensa a respeito de conflitos, a respeito de reconciliação. Tem uma escritura que eu acho ela extremamente simbólica. Eu queria convidar vocês para abrirem lá em Marcos 15, versículo 37. Vamos abrir lá, por favor. Marcos 15, 37. Fala assim: mas Jesus, com um alto brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então a gente vê aqui que Jesus morre na cruz, né, e que o véu do santuário se rasga. É interessante que esse véu era o véu que separava o Santíssimo Lugar das pessoas. O Santíssimo Lugar era um lugar todo especial onde o sacerdote entrava uma vez por ano para buscar o perdão dos pecados para o povo. Era um lugar exclusivo. E a gente vê aqui que com a morte de Jesus, esse muro deixou de existir. Ou seja, simbolizando que agora qualquer ser humano teria acesso a Deus. E é interessante vocês verem como que o véu se rasgou. A Bíblia faz questão de falar de cima para baixo. Não foi de baixo para cima, né? Como se Deus tivesse pegado o véu e rasgado esse véu, acabado com aquela separação. Eu achei interessante e eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse véu, né? Olha só aqui que os historiadores falam sobre esse véu. Fala assim, ó: o templo de Salomão, que era esse templo onde havia o véu, tinha 30 côvados de altura. Lá em 1 Reis 6:2 fala sobre isso. Mas Herodes tinha aumentado sua altura para 40 côvados. Côvado era como o metro a gente usa hoje, centímetro, polegada, era uma métrica que existia naquela época e que não é mais usada. Fala assim, ó: 40 côvados de acordo com as escrituras de Joséfo, um historiador do primeiro século. Não temos certeza que um côvado se compara em metros e centímetros, mas podemos supor que esse véu tinha mais ou menos 18 metros de altura. Então pensa bem, era muito alto, né? Gigantesco, muito alto mesmo. E fala assim, ó: Joséfo também nos diz que o véu tinha 12 centímetros de grossura. Imagina, né? Era um pano muito grosso, né? Era uma parede mesmo, né? Fala assim: e que cavalos puxando o véu dos dois lados não podiam parti-lo. Ou seja, era exatamente um muro, né? Era um muro móvel, porque ele tinha que abrir pro sacerdote entrar, mas ele era um muro muito forte, né? Imagina, 2 cavalos puxando, não conseguiam rasgá-lo. E o que Deus fez? Deus rompeu esse muro, dando acesso para cada um de nós a Deus. E uma coisa muito legal que o escritor lá, uns aos outros, ele fala que Deus sempre esteve e sempre estará no negócio da reconciliação. Esse é o negócio de Deus: reconciliar as pessoas com Ele, e Ele sonha também que as pessoas estejam reconciliadas umas com as outras. Esse é o negócio de Deus. O negócio de Deus é o quê? Como vocês falaram, trazer paz. Paz de cada um de nós com Ele e paz entre a gente. Amém? Eu acho que é um sonho incrível, né? O sonho de paz, né?
A gente vê tanta coisa nesse mundo, né, que está envolvido com a falta de paz, né, com guerra, com conflito, com confusão. E Deus quer que pelo menos dentro das nossas casas, da nossa igreja, haja paz. Seja um lugar que você goste de estar, que você tenha amigos, que você não tenha um monte de situação travando os seus relacionamentos, que seja um refúgio. A igreja deve ser um refúgio para cada um de nós. E às vezes ela não é, porque a gente está com situações no coração, com situações não resolvidas, com conflitos, e Deus quer zerar essa situação entre nós, amém? Outra escritura também que é muito clara é Mateus 5, versículo 23. O Ediel falou sobre essa escritura semana passada, e é uma escritura muito importante para esse tema. Mateus 5, 23. Ela é bem conhecida de todos nós, mas acho que é muito importante a gente pensar nela de novo. Fala assim, olha: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, esse assunto é tão importante para Deus que Ele orienta o que? A gente interromper um momento de adoração, que é a oferta, e ir lá resolver a situação com seu irmão. Eu não lembro de outra escritura que fala sobre isso. Você interromper um momento de adoração a Deus para ir resolver uma coisa com um outro ser humano. Mas é exatamente o que essa escritura fala. Fala, olha, é melhor você estar com o coração tranquilo do que vir me adorar. É melhor você estar com o coração em paz com os outros irmãos do que vir me adorar. E ele fala, olha, para o que você está fazendo e vai lá resolver com seu irmão. Então assim, a gente precisa considerar isso de uma forma muito séria. É um desejo ardente no coração de Deus que a gente esteja bem uns com os outros. Que a igreja seja um lugar de paz para a gente, né? E eu queria falar um pouco, irmão, sobre algumas coisas práticas para a gente poder resolver conflitos entre nós, nos reconciliarmos, amém? A aula vai ser curtinha, está quase acabando. A primeira coisa que essa escritura fala é o quê? Que é um princípio que está em Mateus 5, 23 e 24. Ele fala, olha, deixa a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa fazer para reconciliar é o quê? Marcar com as pessoas. E esse é um passo muito difícil. Porque o que acontece quando você tem uma situação? Você olha para a pessoa aqui na igreja, você sabe que não está tudo bem, você fala, vamos tocar a vida, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil você sentar para lavar roupa suja, né? Rememorar coisas difíceis, né? Voltar a trazer assuntos difíceis para uma conversa. Então o que a gente faz? A gente toca com a barriga, né? A gente vai deixando para frente. Mas a Bíblia fala, olha, deixa o que você está fazendo e vai lá resolver com o seu irmão. Então a primeira coisa é, marque com essa pessoa. Escolha um lugar, um horário que realmente vai dar para vocês dois e senta para conversar. Esse é o primeiro passo. E não é um passo fácil. Não é tranquilo fazer isso, né? A gente pensa, não tem tempo, ou seja, a gente arruma várias coisas, várias subterfúgios para não marcar e sentar com a pessoa para conversar. Então a primeira coisa que eu queria inspirar você, vê um horário que dê para você e o seu irmão e marque, e vá lá. Essa é a primeira coisa, e senta de frente para ele ou para ela, ou para eles ou para elas, não sei. Mas vá lá e marque, amém, irmãos? Essa é a primeira coisa, dê esse primeiro passo. A segunda coisa que eu queria compartilhar, vamos ler lá em Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Olha só o que essa escritura fala. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E uma coisa que acontece muito na hora que a gente vai resolver um conflito ou se reconciliar, é que a gente começa a buscar
quem tem a razão, né? A gente começa falando, olha, se você não tivesse feito aquela cara para mim, eu não tinha falado assim com você. Isso aconteceu porque você fez aquilo. Se você não tivesse dado aquele passo, eu não teria dado o passo. Ou seja, a gente fica calculando quem tem a razão ou não. Tipo, 13% da culpa é minha, 77% é sua. E isso aqui aconteceu porque você fez aquilo. E isso, vocês concordam comigo que isso não vai levar a paz nunca? Fica calculando a culpa e a responsabilidade, né? Outro dia eu recebi uma frase muito interessante que ela fala assim, mostra um cara assim num campo muito bonito e fala assim, ó, ando preferindo ter paz do que razão. E muitas vezes, irmãos, a gente tem que ir para uma conversa dessa com a decisão de buscar a paz, não de buscar a razão, não de calcular de quem é mais a culpa um do outro. Eu e a Viviane, muitas vezes a gente cai nessa. Ah, mas você fez isso, ah, mas você fez isso, mas você faz aquilo, mas você fez aquilo. E esse é o tipo de coisa que fica puxando, né? Igual aquela brincadeira de cabo de guerra, né? Um puxa para cá, o outro puxa para lá, o outro puxa para cá, outro... E não adianta, mesmo quando você for mais forte e conseguir jogar o outro no chão, não vai ter paz. O outro vai ficar com raiva que você jogou ele no chão. Então, assim, a gente tem que ir para uma conversa dessa em busca de paz, em busca de resolver a situação. É claro que a gente vai ter que trazer algumas coisas de volta para conversar, mas vá no seu coração, não com o coração de provar para o outro que ele é o culpado e que a razão é sua. Vá em busca de paz, amém? Vá em busca de sair de lá com o coração tranquilo e não com o coração pesado. Não vá com um monte de pedra dentro do bolso, um monte de razões, um monte de coisas para poder... É hoje que eu vou trazer tudo. É assim, desculpa a palavra, mas não vá com a intenção de vomitar um monte de coisa em cima da pessoa. Porque se você fizer isso, a pessoa vai fazer também. Em vez de haver paz, vai haver mais discussão, mais mágoa. Não é esse o coração, amém? E outra coisa que eu queria compartilhar também são alguns princípios para a gente poder ter uma boa conversa. Lá em Efésios 4, versículos 1 e 2. Quem quiser abrir lá. Efésios 4, 1 e 2. Fala assim, ó. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Interessante que essa palavra fala completamente humilde, dócil e paciente, né? Muitas vezes, quando a gente vai resolver uma situação, a gente não vai com esse coração de ser dócil, de ser humilde, de ser paciente, né? Então, a gente, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente vai falar numa conversa desse tipo. Tomar cuidado mesmo de não falar palavras que vão ferir mais, que vão trazer mais ressentimento, que vão trazer, às vezes, ira na outra pessoa. A Bíblia fala para ser dócil, completamente humilde e paciente. E eu, durante muito tempo na minha vida, eu achei que ser sincero era o seguinte, eu pensava assim, qual que é a melhor palavra que define o que eu estou sentindo? E era essa palavra que eu usava. Eu não pensava como que ia chegar na outra pessoa. Se essa palavra que resumia o que eu estava sentindo, era essa que eu falava. Mas isso é uma grande burrice, é falta de sabedoria. Muitas vezes você tem que usar uma palavra que vai trazer um entendimento e não a palavra que você quer usar. Muitas vezes você tem que falar num tom que vai trazer um entendimento e não no tom que você quer falar. Porque às vezes você fala um monte de verdade, mas que para outra pessoa soa como muito mal, faz mais mal do que bem, e tem que edificar. Ontem, eu quero falar sobre isso também. Essa semana, eu e a Viviane tivemos que buscar reconciliação com um casal. E não foi fácil. Nada disso daqui que eu falei foi fácil. Marcar com eles não foi fácil.
A gente já tinha marcado algumas vezes e tanto a gente quanto eles, eu acho que não não fizemos acontecer. E dessa vez a gente fez acontecer. Mas não foi fácil primeiro marcar. E a conversa, ela teve momentos tensos. Sabe aqueles filmes assim onde o carro passa à beira do abismo, que você fala, vai cair, vai cair. E aí ele consegue voltar. Teve momentos difíceis. Teve momentos tensos, mas graças ao bom Deus a gente saiu de lá em paz. No final a gente se abraçou. Eu acho que cada um olhou para o seu coração e viu naquilo que precisa mudar. E foi muito bom. E eu estava compartilhando com o pessoal da nova geração. Depois da conversa me deu uma alegria. Eu acho que eu tirei um peso do meu coração que eu estava acostumado a carregar. Eu estava carregando ele e já estava acostumado com ele lá. Depois me deu uma leveza e foi muito bom. Foi muito bom, principalmente para mim, porque o maior foco do problema fui eu, não foi a Viviane. Sinceramente, mas foi muito bom. E a gente saiu de lá 0 a 0, né? Uma outra coisa também, irmãos, que a gente precisa pensar. Todo mundo aqui já viu o Batman vs Superman? Eu vou contar uma parte que vai estragar, hein? Não vou contar não. É só uma parte que é o seguinte. Você sabe que é Batman vs Superman, que depois eles, se não ficassem numa boa, não haveria a Liga da Justiça. Então você sabe que eles vão se reconciliar em algum momento. Só que nessa hora... Não, gente, mas ninguém teve infância aqui não. O Batman é amigo do Super-Homem. A gente sabe o seguinte, mas só que assim, a reconciliação deles é muito artificial. No momento o Batman queria matar ele, 2 segundos depois eles são brother. E isso não é verdade na vida real. Vocês vão ver o filme, vocês vão concordar comigo. Assim, a gente tem que ter a consciência que quando você tem uma conversa dessa, você não sai de lá abraçado com a pessoa, cantando, como é bom. Não é assim. Vocês vão sair de lá em paz, mas com a chance de construir um relacionamento de novo. Então, assim, com esse casal eu sinto que a gente zerou a situação e agora a gente vai poder construir de novo. Então, assim, não tenha expectativas irreais de lá já super próximo e íntimo, não. Mas a ideia é sair em paz. E eu sei que a gente saiu em paz. A gente se abraçou, houve reconhecimento mútuo da responsabilidade pelo problema que houve. Só que Deus desafia a gente, né? Quando a gente quer servir, Deus desafia a gente. Ontem eu achei que estava tudo bem, e ontem eu e a Viviane tivemos um estresse. E foi interessante porque a gente estava no carro lá conversando e o Léo falou assim para mim, papai, você lembra aquilo que você me ensinou que você tem que pensar para falar antes? Que se você não pensar você vai falar coisas que machucam os outros? Aí hoje de manhã eu pedi perdão para ele. E graças a Deus eu e a Viviane nos reconciliamos hoje de manhã. A gente se reconciliou e hoje ela falou para mim, tá tudo bem, Fábio? Eu falei assim, eu tô mais ou menos, que eu estou enfrentando umas situações pessoais difíceis, mas eu falei, mas com você tá tudo bem. E a gente precisa, irmãos, ter isso no coração, né, ninguém aqui é santo, mas a gente precisa se esforçar para ter paz entre nós. Né? Não ficar guardando um monte de coisa no coração. A igreja não pode ser um lugar onde você chega e você se sente desconfortável. Tem que ser um lugar onde você se sente bem. Tipo casa de vó, sabe? Quando você chega, você se sente bem, você quer ficar. Tem que ser um lugar onde você sente que seus melhores amigos estão aqui. Onde você se sente... É um lugar onde você vai se sentir encorajado, onde você vai encorajar, um lugar bom. Mas isso não vai acontecer se a gente não tomar a decisão de se reconciliar. Amém? Para a gente terminar, eu queria compartilhar com vocês, nesse capítulo, o autor, ele coloca aqui uma escritura que ele tirou de uma Bíblia que chama A Mensagem. Eu gostei muito dessa tradução. É um texto que está em Tiago 3, de 13 a 18. Então, olha só que interessante o que ele fala sobre relacionamentos. Fala assim...
Olha só que legal. Fala assim: quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva com humildade. O que conta é como você vive e não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria. É pura malandragem. É diabólico. Lembre-se, sempre que tentarem parecer melhores do que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado. E todos terminarão pulando na garganta um do outro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é para lá de abençoada. Não muda com o tempo instável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Amém? Eu achei muito bom isso. Irmãos, é o que eu queria compartilhar e eu queria desafiar vocês hoje com todo amor. Se há coisas para resolver no seu coração com alguém, dê o primeiro passo hoje. Amém? Obrigadão. Valeu.